Tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês uma análise que eu fiz aí em cima do que vale mais a pena caçar, tá? Isso, fiz um estudo baseado nos elites do Apocalipse. Então, qual que é o retorno versus o custo aí em soldados, enfim. E então eu peguei, eu até procurei na internet alguma coisa, não achei, não encontrei. Mas então eu peguei do level 20 ao 30 e matei cerca de 3 elites por level. Peguei ali uma média do quanto eu acabei perdendo de soldado, quantos foram hospitalizados, as recompensas, e fiz uma planilha. Então, mas vocês podem ver que do 21 ao 30, o que muda de fato são essas premiações iniciais aqui, né? O XP, que é a experiência, né? O ferro, o pão e o ouro. Os demais itens não mudam. Tá? Não tem nenhuma documentação falando se a chance é maior, se quanto maior o nível, a chance de ter um bilhete de recrutamento é maior também. Não tem nada falando disso, tá? Então, não consigo considerar. Pois bem, vamos lá para análise aqui. Bom, vou dar um zoom em algumas horas para facilitar a visualização, tá? Então aqui, qual foi a ideia? O level que eu tava era o 25, poder 9.57, a classe tanque, soldados T8. Tá? Isso aqui, essa parte dos soldados aqui, ela vai influenciar bastante no cálculo do custo, tá bom? Então, por exemplo, para um Elite da Destruição level 21 aqui, a premiação foi ali 308 de experiência, 165 de K de ferro, 165K de pão e 106K de ouro. Enquanto para um Elite 30 seria 798 de experiência. Deixa eu tirar um pouquinho para comparar. Tirar o zoom. 798 de experiência, ou seja, mais que o dobro, né, do 21. 165 de ferro, que aí não chega a ser o dobro, mas é consideravelmente mais que o 21. 165 também de pão, 165 de pão 21 para 236 o Elite 30. E o Elite 30 recebeu um 51 de ferro, de ouro, em relação ao 106 do Elite 21. Porém, para cada um desses levels, o que aconteceu? Quando eu fui matar os levels 21 e 22 do Elite, eu acabei não perdendo nenhuma tropa. Então aqui não está marcado, acabei não escrevendo, mas também foi 0. Então, meu custo com treinamento, com hospital, foi 0, né? Então, foi 100% de lucro. Então, tudo que eu recebi tudo que eu recebi de premiação foi o meu lucro no final, porque não teve gasto. A partir do level 23, começaram a ter mortes aí, hospitalizados, né? Então, no level 23, 3 hospitalizados, 3 mortos, desculpa, e 1 hospitalizado. Esses 3 mortos me geraram custo de 13k de ferro, 13k de pão, e isso daqui em tempo, tá? Mas no cálculo aqui vamos até relevar o tempo, depois a gente conversa melhor sobre isso. Então, 13k de ferro, 13k de pão, 0 ouro, para treinar 3 soldados T8. Aí é 4,4 a unidade, tá? O que eu percebi que conforme você aumenta bastante ali, por exemplo, eu fui ver o custo de uma unidade, era 4,4k de ferro, por exemplo. Só que quando eu fazia 100 unidades, não era vezes 100 exatamente, porque devia ter mais casas decimais aqui e ficava, em vez de ser, por exemplo, se fosse vezes 100, ia dar
440k era 440,5. Então, dá uma diferencinha pequena, mas aqui para o nosso cálculo não faz diferença. Então, vamos lá. 23. Elite 23. O custo era esse, né, de treinamento. Para recuperar o hospitalizado, que foi 1k de ferro e 1k de pão. Também tirando aqui as casas decimais para dar uma arredondada. E 31 segundos, tá? E o ferro total, então, gasto foi 14k, pão 14k, e o lucro aqui acabou sendo 67k, tá? Eu fui fazendo isso para cada um deles, até o Elite 30, que foi o que mais houve gastos. Então, nele eu tive 68 mortos, 34 hospitalizados. No final, o meu custo disso foi bem alto, né? Foi 343k de ferro, 343k de pão para matar um Elite 30. E fora o tempo para refazer esses soldados. Que aí o tempo para treinamento é isso daqui, 9.044 segundos. Que num cálculo rápido aqui, acabei nem fazendo isso antes. 9.044 por 60 dá 150 minutos, né? Que dá aproximadamente 2 horas aí e 30, 2 horas e meia. Beleza? E hospitalizados, né? No hospital o gasto acabou sendo isso daqui. Então, aliás, esse de baixo, 44k. Não é tão grande o custo do hospital, mas vale botar na conta. Então, no final, o total aqui gasto foi 343 de ferro, né? 343 de pão. Vou falar mais de ferro e pão, que são os vilões aí. Então, no final, o meu Elite acabou saindo negativo para mim. Então, eu perdi 107 de ferro e 107 de pão. Por quê? Porque eu ganhei aqui 236 de ferro e perdi 343. Ganhei 236 de pão, perdi 343. Isso sem contar o tempo, porque tempo é dinheiro, né? Tempo é esforço, tudo. Então eu vou gastar um tempo para voltar quase no mesmo lugar. Ainda volto para trás, fico mais para trás, né? Então, eu vi aqui que um ponto quase central aí de não ter lucro, nem não ter ganho nem perda, é aqui no Elite 28 por 29. Mas até aqui eu considerei que valeria a pena, porque a perda não é tão significativa ainda, o lucro ainda não decai tanto, seria até o level 26, porque no level 21 o lucro é 165, no 22 aumenta, é 173, aí a partir do 23 começa a diminuir gradativamente. Aqui primeiro pouco, de 173 para 167, depois para 159, 142, aqui a diferença é um pouquinho maior, aí aqui já cai na metade praticamente. Então, eu, no dia a dia, estou tendencioso a caçar mais Elite 22 ou 23, provavelmente 22, dependendo do meu objetivo ali na hora. Eu tô precisando de poder para alguma situação, né? Para entrar em vai ter alguma guerra, tá chegando sexta-feira, quero economizar soldados, aí tô aumentando minha tropa, então vou priorizar não gastar soldados. Quero subir meu poder total. Agora, pelo contrário, eu tô com meus quartéis cheios, né? Então, quero queimar uns soldados. Eu sou um pouco contra isso, mas quem quer queimar aí começa a gastar em caça, que pelo menos é o melhor retorno. Então, acho que é isso. O cálculo, então, muda aí de pessoa para pessoa, porque jogador para jogador, por quê?
até para mim mesmo, conforme o tempo vai passando, o poder aqui muda, né? O level muda, então as percas aqui também vão mudar. Pode ser que daqui a um tempo eu já não perca nada, nenhuma tropa pro level 23. Aí esses números vão mudar também. E aí, cada um de vocês também tem o custo do tipo de soldado. Então, T8 tem, por unidade, o treinamento dele custa 4,4k de ferros. Pro T9 mais ainda, enfim. Acho que é essa a ideia. Valeu!